Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro. E meu nome é Bianca Rosália. E no programa de hoje, infelizmente, a nossa companheira Andréia não vai participar por problemas técnicos, mas no próximo programa ela com certeza vai estar conosco. É isso aí, no próximo programa a Deia tá de volta. Bom, mas a gente tá começando mais um programa do Peão 4.0 e dessa vez a gente vai falar de uma aliança muito fundamental, que é a aliança dos jovens estudantes com a classe trabalhadora. Pois é, Bianca, a unidade desses dois setores já se mostrou explosiva em diversos momentos da história e traz importantes lições para pensarmos os dias de hoje. Sim, e hoje a gente vê aí esse governo Bolsonaro e Mourão e até mesmo os governadores que fingem ser oposição atacando fortemente a educação, cortando verbas das universidades, atacando a ciência e acabando com o futuro e o sonho de milhares de jovens estudantes. E ora, não são esses os políticos e burgueses os mesmos que também estão atacando os trabalhadores? Com reformas e trabalho precário? Com desemprego e com a fome? Pois é, assim a gente vê que os estudantes e trabalhadores têm um inimigo em comum e por isso precisam golpeá-los juntos, né, com um só punho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Trecho da Carta de Estudantes da UFMG aos Metalúrgicos das Saitapas. Muitos de nós, estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, somos filhos de pessoas como vocês, mas não nos contentamos que ainda não sejamos a maioria nas universidades, sendo que somos a maioria da população. Saibam que lutamos ao seu lado na porta da fábrica e no centro de Betim, mas também na universidade, para que os estudantes mais pobres tenham plenos direitos e para que os filhos da classe trabalhadora possam entrar nas universidades, estudar gratuitamente e batalhar para colocarmos nosso conhecimento a serviço de vocês e de toda a população, e não dos patrões. Isso é o mínimo que podemos fazer para agradecer por produzirem tudo o que precisamos, inclusive as torres de transmissão que nos permitiram ter internet para estudar na pandemia. Quem viu e ouviu vocês ao vivo não tem dúvida de que a classe trabalhadora é a única que pode verdadeiramente resolver os problemas sociais e reorganizar todo o mundo a favor das necessidades humanas. Isso nos fornece uma lição valiosíssima. É com vocês que temos que nos aliar e não com pessoas que estão dos lados dos patrões. Esse é um trecho da Carta de Estudantes da UFMG, da Juventude Faísca, direcionada aos metalúrgicos da Site Tower, que estiveram em greve recentemente e contaram com o apoio desses estudantes que estavam dia e noite nos piquetes, dando força aos trabalhadores e divulgando a sua luta. Muitas vezes quando a gente aqui do jornal Esquerda Diário, que é impulsionado por trabalhadores e também por estudantes da Juventude Faísca, quando a gente chega para apoiar os trabalhadores em uma greve, em uma paralisação, um piquete, etc., a galera pergunta, mas legal, né? Mas o que leva esses estudantes a estarem aí, né? Bom, esse trechinho que a gente ouviu da carta lá de Minas já ajuda a responder essa pergunta. A classe trabalhadora é quem produz tudo. E é quem tem em suas mãos o poder de fazer uma revolução para transformar a realidade, como a gente sempre aponta aqui no nosso podcast. Bom, mas e qual é o papel dos estudantes nisso tudo, né? Os estudantes são classe trabalhadora ou são da burguesia? Bom, esse setor estudantil não é necessariamente nem uma coisa nem outra. É um setor bem heterogêneo e que está em disputa. Nas universidades públicas no Brasil, por exemplo, há alguns filhos da classe trabalhadora. Alguns que conseguem furar o absurdo filtro social e racial que é o vestibular. Entretanto, a maioria dos que conseguem acessar essa instituição são os filhos da pequena burguesia, ou diretamente da burguesia. Pois é, esses jovens eles são um setor em disputa, porque há dois caminhos. O primeiro deles é o caminho deles se tornarem agentes do capital, ou seja, defensores das políticas dos patrões. Tem muitos exemplos disso aqui no Brasil, né, Bianca? Gente que se forma na USP, por exemplo, e vira um burguês safado no governo, como o FHC, o Temer, ou então donos de startups e aplicativos de exploração, como o iFood, por exemplo, que foi inventada por estudantes na Unicamp. Mas teria um outro caminho, né, oposto a esse, que é o desses jovens estudantes buscarem estudar e se apropriar de todo o conhecimento da universidade para colocar esse conhecimento a serviço da classe trabalhadora.
Ou seja, seria eles recusarem a ideia de se transformarem em intelectuais da burguesia e se tornarem intelectuais da classe trabalhadora. E essa união entre conhecimento científico condensado nas universidades e a gana de querer transformar a dura realidade social em que vive a maioria da população no capitalismo é algo muito forte. Para quem duvida da potência disso, é só a gente lembrar um pouquinho da história do próprio Marx. Ele foi um estudante também, estudou nas universidades de Bonn e de Berlim. A partir de ter contato com esses conhecimentos da universidade, mas também uma atuação militante, contra a condição da classe trabalhadora e as lutas que estavam acontecendo, o Marx começa a discutir contra algumas das ideias daqueles intelectuais. E ele vai justamente se apropriar de importantes conceitos desenvolvidos e estudados por filósofos da universidade, como a dialética, por exemplo. Mas ele vai justamente contestar os ideais burgueses e desenvolver outra teoria. Isso porque, além de estudar profundamente os conhecimentos científicos disponíveis ali na universidade, ele buscou ligar a teoria com a prática e a realidade dos trabalhadores. E com isso ele percebeu que era preciso avançar e desenvolver outras teorias. Aliás, no episódio anterior do Peão, a gente aprofunda bastante sobre isso da teoria e da prática revolucionária, Quem não viu, tá perdendo, corre lá. Sim, ouça lá, pessoal. É um programa inteirinho falando da importância da teoria revolucionária e do marxismo. Mas, então, a gente estava falando, Essa é a tarefa dos estudantes, que se pretendem revolucionários, de estudar esses conhecimentos científicos, mas ao mesmo tempo estarem muito abertos para aprender com a experiência dos trabalhadores, estando ligados com a luta deles e assim terem sempre vivo o espírito revolucionário. Sim, o revolucionário russo, Leon Trotsky, que a gente sempre cita aqui, fala sobre isso em um texto que ele faz para a Conferência da Liga da Juventude Socialista, em que ele fala: adquirir conhecimento e experiência e, ao mesmo tempo, não perder o espírito de luta, o autossacrifício revolucionário e a vontade de ir até o fim é a tarefa da educação e autoeducação da juventude revolucionária. Esse exemplo, tanto do Marx quanto do Trotsky, tem que ser uma inspiração para os jovens estudantes hoje em dia também, para que busquem não trancar seu conhecimento dentro de uma biblioteca, mas sim que se envolvam no movimento estudantil com a perspectiva de se aliar à classe trabalhadora que pode transformar tudo. Sim, e é importante que eles se envolvam com essa perspectiva, porque, infelizmente, hoje há um grande setor do movimento estudantil, que é dirigido pelo PT, PCdoB e até mesmo setores ali do PSOL, que atuam nesses movimentos de juventude de forma bastante descolada de uma perspectiva de se aliar com os trabalhadores. Pois é, eles defendem que tem que ficar cada um do seu quadrado. Os estudantes pensando as reivindicações dos estudantes, contra os cortes à educação, por melhores condições de estudo, e os trabalhadores pensando as reivindicações dos trabalhadores, contra as reformas, a precarização, etc. É como se tivesse um lugar de fala dos estudantes e dos trabalhadores, e cada um tem que reivindicar o seu. E aí a gente vê coisas bizarras como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que sempre foi dirigida majoritariamente pelo PCdoB em aliança com setores do PT, muitas vezes marcar um dia de mobilização e uma data diferente da chamada pelos sindicatos, e não batalhar pela construção da luta dos trabalhadores. E o contrário também acontece. As centrais sindicais não chamam os estudantes a apoiarem as lutas e nem apoiam as lutas dos estudantes. Essa atuação criminosa de divisão entre estudantes e trabalhadores desconsidera que a luta dos estudantes pela educação é uma luta também dos trabalhadores. Afinal, são os filhos da classe trabalhadora os que ficam de fora das escolas e das universidades, ou que têm sua educação cada vez mais precarizada, com medidas como a reforma do ensino médio, por exemplo. Além do fato de serem os próprios trabalhadores os que pagam com impostos as universidades públicas, às quais os seus filhos não podem ter acesso por causa do vestibular, não é um absurdo? É por isso que precisa ser parte das reivindicações dos trabalhadores a luta pelo fim do vestibular e por uma educação pública de qualidade para todos e a serviço da população. Mas muita gente vai se perguntar: mas se acabar o vestibular, vai caber todo mundo nas universidades que existem hoje? Por isso que o fim dessas provas excludentes precisa vir junto de uma forte luta para que todas as faculdades privadas se tornem públicas. Por isso mesmo que a gente não pode aceitar que a educação nessas faculdades siga sendo uma mercadoria para enriquecer empresários de gigantes desse ramo, como a Croton Anhanguera. Esses empresários são responsáveis pelo endividamento da juventude, que muitas vezes fica pagando a faculdade pela vida inteira, isso quando consegue terminar o curso. E isso abre pra gente um debate muito importante sobre a própria política que o PT teve para a educação em seu governo.
Hoje em dia, a gente vê tantos ataques à educação acontecendo a partir desse governo nefasto do Bolsonaro, que muitas vezes parece que no governo do PT estava tudo ótimo, mas não. Muitos dos ataques que a gente vê hoje serem aprofundados já começaram a acontecer naquela época também. Pois é, a gente não pode embelezar o que foi a política do PT para a educação, não. A nossa luta contra o Bolsonaro e contra toda a direita, inclusive essa que se mascara hoje aí de terceira via, tem que construir uma saída independente, que de fato possa levar adiante as demandas dos estudantes e dos trabalhadores. Vamos explicar aqui, ó. O PT, a partir do programa do Reúne, promoveu a expansão das universidades federais, certo? Porém, ele fez isso sem aumentar as verbas para infraestrutura, para professores, para bibliotecas e permanência estudantil, com muitas instituições que sequer conseguiam manter suas atividades e atender a crescente demanda. Pois é, essa situação fez estourar em 2012 uma das maiores greves estudantis das federais das últimas décadas. Ou seja, mesmo a expansão das federais no governo PT teve essa contradição. E hoje a gente vê muitas dessas universidades à beira do fechamento. É uma situação muito triste. Pois é, Bianca. Mas então, a política do PT para as universidades foi essa. Por um lado, abrir algumas instituições públicas, mas com pouquíssima verba. E por outro, expandir brutalmente as instituições privadas. Essa expansão das privadas se deu pelo programa ProUni, que concede vagas nas universidades privadas, muitas vezes vagas precárias, né? Em troca de isenções milionárias de impostos para os empresários do ensino. Para vocês terem uma ideia, na época em que o ProUni foi implementado, seria possível criar 3 vagas de ensino público para cada uma vaga aberta criada com essa política, com os mesmos recursos. E o FIES, que foi feito pela FHC, foi ampliado pelo PT para avançar com a mesma lógica, jogando a dívida para a juventude precária. E por isso que a gente precisa defender a anulação de todas as dívidas contraídas através do FIES e outros programas do governo. Assim como transformar a nossa luta cotidiana contra o aumento das mensalidades em uma luta contra a privatização da educação. Pois é, o nosso objetivo precisa ser construir uma forte luta pela estatização das universidades e as escolas privadas, né, para torná-las públicas, sob controle dos estudantes, dos professores e dos trabalhadores, e sem indenização para os capitalistas. A começar pela estatização do maior monopólio educacional do Brasil, que é a Coroa e Anhanguera, né? Essas universidades precisam se tornar públicas para que toda a juventude possa estudar sem pagar. Isso é que um partido que defende e organiza verdadeiramente a juventude e os trabalhadores precisa defender, para colocar em prática essa aliança operária estudantil que a gente está discutindo aqui. Para batalhar por algo assim, não basta só mobilizações dos estudantes. É preciso de um forte movimento nacional que tome as ruas, as fábricas e todos os locais de trabalho. Sim, nunca vai ser possível resolver todos os problemas da educação sem os estudantes se aliarem com os trabalhadores. E como que vai ser possível convencer os trabalhadores a lutarem junto com os estudantes se esses estudantes defenderem apenas melhorias para que a universidade siga sendo como ela é hoje? Que siga sendo esse ambiente excludente onde os filhos dos trabalhadores não podem nem pisar. É por isso que a defesa do fim do vestibular e a estatização das universidades é fundamental para que a defesa da educação se torne uma reivindicação operária também. Bom, mas a gente já falou bastante aqui sobre como é importante a Aliança Operária Estudantil para fortalecer a luta dos estudantes. Mas a questão é que, por outro lado, ela é importante também para fortalecer a luta dos trabalhadores. Exatamente, Bianca. Não faltam exemplos na história para provar isso. E um dos exemplos mais fortes aconteceu em maio de 1968 na França. Tudo começou com milhares nas ruas contra a reforma da Previdência e universitária no maior 1º de maio de décadas na França. Nos dias seguintes, a Faculdade Sorbonne sofreu ataques fascistas e, em resposta, novas jornadas estudantis se davam em Nanterre, uma universidade localizada em meio a um bairro de imigrantes argelinos. Os estudantes foram reprimidos pela polícia, vários foram detidos e a universidade foi fechada. Mas em resposta a isso veio o 10 de maio, uma data famosa chamada de Noite das Barricadas, com Paris sendo tomada por mais de 60 barricadas. E a luta não ficou só nas manifestações estudantis e de rua, não. Essa forte luta dos estudantes desencadeou em um intenso processo de greves de trabalhadores com ocupações de fábricas, envolvendo mais de 8 milhões de operários.
Essa luta, infelizmente, foi traída e desviada pelo Partido Comunista Francês. Quem quiser saber mais dessa história, entra lá no nosso campus virtual do Esquerda Diário, que tem um curso excelente sobre o Maio de 68. Mas mesmo sendo traída a luta, ela repercutiu no mundo todo e esse clima de mobilização de 68 chegou aqui no Brasil também e teve seus reflexos. Foi nesse ano que, em plena ditadura, aconteceram algumas greves muito fortes em Contagem e em Osasco, que por mais que tenham sido derrotadas, ajudaram a começar a reorganizar um movimento operário na ditadura, que depois, no final dos anos 70, vai ser o protagonista das fortes greves que vão abalar as estruturas do regime militar. Em Osasco, as lideranças dessas greves eram operários que também eram estudantes secundaristas de escolas da região. Anos antes, eles tinham sido a ponta de lança de várias greves e mobilizações estudantis nas escolas em que estavam. Quando se tornaram trabalhadores, levaram essa experiência de luta que tinham no movimento estudantil para a própria fábrica. Eles renovaram as forças do movimento operário que estava tomado pelas lideranças pelegas, que estavam traindo as lutas com o apoio inclusive do PCB, que estava aliado aos pelegos. Esse é um papel fundamental que a juventude e os estudantes podem cumprir para a luta dos trabalhadores. O papel de renovar as energias dos trabalhadores, que muitas vezes podem estar desmobilizados, desmoralizados e céticos por conta das derrotas das lutas passadas, que já carregam nas suas costas. A juventude pode ser uma faísca para incendiar os ânimos desses trabalhadores, para que eles possam acreditar novamente em suas próprias forças e voltar a lutar. Além do fato de que a maioria da juventude de hoje serão os trabalhadores de amanhã, não é? O exemplo que a gente citou aqui de Osasco mostra bastante a potência que pode ter uma juventude que se organiza e se politiza desde cedo, porque essa juventude, quando chegar nos locais de trabalho, não vai querer ficar engolindo o sapo dos burguês safados, não. Pois é, e no momento de brutal crise que a gente está passando hoje, a juventude está sendo jogada no mundo do trabalho cada vez mais cedo e em trampos cada vez mais precários, né? É só a gente ver o exército de jovens que trabalham hoje como entregadores de aplicativo ou mesmo nos telemarketings, nos supermercados, nos comércios, enfim. E isso tudo vai moldando uma subjetividade na juventude. Se no período anterior do lulismo, durante a infância e adolescência, muitos desses que são hoje jovens e adultos viveram a promessa de que fariam uma faculdade, cresceriam na vida e conseguiriam um bom trabalho, hoje muitos se veem sem essa perspectiva, totalmente frustrados. Sim, a subjetividade de grande parte da juventude hoje está ligada ao trabalho, a como vai sobreviver, como vai pagar as contas, se vai ter comida, se vai conseguir suportar a casa dos pais, o desemprego, a terceirização, andar horas de bike para se sustentar, né? E os inúmeros ataques da direita contra seus direitos básicos. Muitos já desistiram de fazer faculdade. É só a gente ver o gritante dado da baixa adesão recorde da juventude negra e pobre no Enem esse ano. É uma juventude resultado da crise econômica, da decadência do capitalismo, que não tem perspectiva de futuro, não tem horizonte. Essa frustração das perspectivas anteriores gera muito sofrimento nos jovens. Não por acaso a gente vê o aumento das taxas de depressão, ansiedade e outros sofrimentos psicológicos. Muitos buscam refúgio nas religiões e em igrejas, e infelizmente esse caminho muitas vezes acabam se deparando com ideologias conservadoras e caindo no canto da sereia da extrema-direita. Ao mesmo tempo, toda essa situação gera muita revolta, né? Não por acaso, essa é uma das juventudes mais antenadas nas questões de gênero, questões raciais. É a juventude que protagonizou uma revolta gigantesca no olho do furacão do imperialismo lá nos Estados Unidos, né? Contra a polícia racista que matou George Floyd. É a juventude que foi ponta de lança das gigantes mobilizações na América Latina, que na Argentina, por exemplo, impôs a legalização do aborto com a Maré Verde, que no Chile questionou o governo Pinheira e a herança militar que havia na Constituição, enfim. Agora imaginem que explosivo vai ser quando toda essa revolta jovem e essa nova faísca se juntar com os históricos métodos de luta dos trabalhadores, batalhando para tomar em suas mãos os sindicatos que estão nas mãos dos pelegos, batalhando para organizar greves, ocupações de fábrica e outros locais de trabalho, criando seus próprios organismos para organizar e coordenar as lutas em diversos setores unificados para tomar nas suas mãos o Estado e os rumos da sociedade.
Pois é, a gente viu embriões disso em algumas dessas lutas que aconteceram nos últimos tempos, mas essa experiência ainda não foi até o final exatamente porque toda essa revolta carece de uma direção revolucionária. Carece de um partido que não busque canalizar tudo para uma saída eleitoral e parlamentar, mas sim que busque atuar para aliar os trabalhadores e os estudantes pelo fim do capitalismo. E como a gente já viu, o PT não está batalhando por essa perspectiva aqui no Brasil. E outras alternativas de esquerda, como o PSOL, estão indo ali na mesma toada que o PT. Bom, mas por onde a gente começa a construir essa nova organização que defende a Aliança Operária Estudantil? Bom, a gente do Esquerda Diário e do Movimento Revolucionário de Trabalhadores está buscando atuar nessa perspectiva, atuando em cada local de trabalho e de estudo onde a gente está, contra os ataques à educação e contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, atuando para varrer dos sindicatos aqueles burocratas que atravancam as nossas lutas, usando o nosso diário para dar voz e projeção a isso. Sim, mas a gente não quer ficar só aí. A gente busca levar os estudantes e trabalhadores de várias categorias a apoiar todas as lutas e greves em curso. E a gente disponibiliza o nosso diário e as nossas redes para fortalecer ao máximo essas batalhas, denunciar os burgueses e os governos e trazer para todos os grandes ensinamentos que o marxismo extraiu ao longo da história sobre os processos de luta de classes para que os trabalhadores não precisem começar sempre do zero. E foi assim que atuaram recentemente nossos estudantes da Juventude Faísca, estando todos os dias nos piquetes e atos em apoio à greve dos metalúrgicos da Sai Tower, em Minas. Na chuva e no sol, apoiando também a forte luta dos rodoviários no Rio Grande do Sul, contra a privatização das Carris. Dia após dia, ao lado dos trabalhadores da construção civil, na greve da MRV em Campinas, apoiando os trabalhadores que fizeram greve na Rede TV em Osasco, colocando toda a força do nosso diário a serviço de denunciar o Siqueira Júnior e os patrões bolsonaristas dessa emissora. Assim como os estudantes da UFRN, no Rio Grande do Norte, foram todos os dias na Assembleia para apoiar os trabalhadores do Detran. Sim, isso só para citar algumas das lutas que ocorreram só esse ano. A mais recente de todas, que está acontecendo agora, é a greve dos trabalhadores da empresa ProGuaru, em Guarulhos. São milhares de trabalhadores da limpeza, construção civil, zeladoria e uma série de serviços que estão sendo ameaçados de demissão, pois o prefeito da cidade, resolveu fechar a empresa, que tem cerca de 5.000 trabalhadores, para contratar serviços terceirizados. Nós rechaçamos esse fechamento e chamamos todos a apoiarem essa luta e a fortalecer com qualquer quantia o fundo de greve que está sendo organizado pelos trabalhadores. É urgente que todas as organizações estudantis e de trabalhadores ajudem a divulgar esse fundo de greve e fortalecer essa campanha conosco. Quem quiser saber mais, entra lá no nosso site e confere a cobertura que estamos fazendo sobre isso. É isso, e com tudo isso a gente quer que mais trabalhadores e estudantes conheçam essas ideias e construam junto com a gente o Esquerda Diário e o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, com essa perspectiva de construir um partido verdadeiramente revolucionário. E esse foi mais um podcast Peão 4.0, feito para trabalhadores e por trabalhadores. É isso aí, se você curtiu, entra lá no nosso site esquerdadiario.com.br e ajuda a gente no financiamento do Esquerda Diário, que é uma mídia independente, que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum governo. A gente conta com a ajuda aí de todo mundo que ouve e curte as nossas ideias. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar com os colegas, com familiares, com os amigos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acessar o site esquerdadiario.com.br. Até a próxima. Até.